Graças e paz, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, quero perguntar para você o que traz ânimo para a sua vida. Onde você busca encorajamento e consolo quando você está diante dos sofrimentos da sua vida. Nós sabemos que daqui a um pouco espaço de tempo nós estaremos devidamente ordenados como ministros de Deus e seremos então postos diante de uma comunidade para pastoreá-la. E nós sofreremos pressões do conselho que pedirão de nós respostas, soluções, projetos e crescimento para a igreja, tanto material como financeiro também. Nós sofreremos diante da presença do pecado dentro da comunidade, que trará conflitos, que trará intrigas e nós precisamos então estar prontos para termos dentro da palavra de Deus a resposta para essas coisas. Nós sofreremos ainda uma luta interna e pessoal contra o pecado, para que nós então sejamos apresentados diante de Deus e não de homens, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Sofreremos quando nos depararemos com situações de luto dentro da comunidade, em que teremos que aconselhar e chorar com essas pessoas que perderam pessoas tão queridas e tão amadas. O fato é que o sofrimento nos acompanhará. E algumas pessoas, diante do sofrimento, buscam consolo e conforto numa viagem para algum lugar legal e bacana, e até dizem: olha, eu vou para tal lugar, passarei tantos dias ali e voltarei de lá com as minhas energias renovadas. Outras pessoas buscam ânimo para a sua vida no dinheiro, outras no sexo, outras em um relacionamento, outras em festas, mas nós sabemos muito bem que o único que pode de fato trazer consolo para o coração do ser humano é Deus. Nós sabemos que isso Ele já fez e é através de Cristo Jesus em que todos nós temos a consolação. E nós sabemos que com essa consolação que recebemos de Cristo, nós podemos sim consolar outras pessoas. O texto que Paulo escreve, especialmente nesta carta, tem um propósito, entre outras coisas, de confrontar falsos apóstolos que ali se introduziram, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo porque ele sofria, e ele atesta isso aqui no verso 1, quando ele se coloca como apóstolo de Deus, chamado por Cristo. E a partir então do verso 3 até o verso 7 que nós lemos, Paulo começa a discorrer sobre a consolação que vem de Deus, e só nesse parágrafo ele usa essa palavra por 9 vezes em suas diferentes variações. Essa palavra consolação pode ser traduzida como chamar para perto, como encorajamento, exortação, ânimo. E é sobre isso que eu quero pensar com você, sobre as características da consolação. E a primeira delas é que a fonte dessa consolação é o próprio Deus. É isso que Paulo trata no versículo 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Paulo, homem experimentado no sofrimento, passou naufrágios, enfrentou prisões, passou por apedrejamentos, fora açoitado várias vezes, enfrentou os perigos do patrício. Na sua primeira carta aos Coríntios e nessa segunda carta, encontramos 3 listas em que ele descreve com bastante propriedade sobre os tipos variados de sofrimento que ele enfrentava. Somado a isso, temos ainda o relato dele que foi-lhe posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, por causa da grandeza da revelação que ele recebeu, para que ele não viesse a se vangloriar disso. É um homem agora experimentado num sofrimento que está escrevendo para uma igreja que estava o rejeitando, parte dessa comunidade estava o rejeitando, porque falsos apóstolos disseminaram que ele não era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Diante disso, no verso 3, ele não murmura, ele não questiona, ele não reclama. Pelo contrário, Paulo começa exaltando a Deus com a expressão bendito seja Deus e Pai. E ele recorre aqui à misericórdia de Deus como um consolo para o seu sofrimento. Porque Paulo vê na misericórdia de Deus algo que lhe traz alegria, como também trouxe ao salmista, quando registra no Salmo 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus produz alegria no coração de Paulo, como também produz alegria no coração do salmista. Mas Paulo vê uma outra coisa aqui na misericórdia de Deus, que é a esperança. Paulo sabia que, tendo o Pai da misericórdia como o seu Deus e como o Deus da consolação, ele sabe que a misericórdia de Deus não tem fim, que independente do que acontecesse com ele estaria seguro em Deus, porque Deus é a fonte desta consolação. Então essa misericórdia produz no coração do apóstolo Paulo esperança, como também nós vemos essa esperança sendo gerada no coração do profeta Jeremias, quando ele descreve em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, e ele chama à sua memória algo que pode produzir esperança para ele, naquele momento de calamidade que ele estava enfrentando. Então ele diz, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Deus é a fonte de toda a consolação e nós precisamos entender isso de forma clara, e é loucura nós atrairmos para nós ou sermos atraídos por uma outra fonte que traga consolo para nós, que não seja o próprio Deus. E se nós buscarmos outras fontes de consolo para nós, que não estejam unicamente no Deus Criador dos céus e da terra, nós estamos pecando com isso. Nós estamos quebrando o princípio do 10º mandamento, quando diz, não cobiçarás. E quando nós buscamos outra fonte de consolo, de ânimo e de encorajamento para nós, que não é o próprio Deus, nós estamos dizendo que o nosso coração não está satisfeito em Deus, não está pleno em Deus ainda. Perceba que Paulo reconhece em Deus a fonte de toda consolação. Ele reconhece na misericórdia de Deus e vê nisso esperança e alegria para ele seguir o seu ministério, para ele seguir a sua vida. Nós, como ministros de Deus, precisaremos sempre lembrar disso nos nossos corações, diante dos sofrimentos que serão postos diante de nós e que já estão postos diante de nós. Nós temos uma única fonte que traz o verdadeiro consolo, o verdadeiro encorajamento para nós. É o próprio Deus, Ele é a fonte de toda a consolação. E essa fonte de consolação que é Deus, traz e nos remete à segunda característica de toda a consolação, que é o próprio Cristo. Olha o que Paulo diz então no versículo de número 5, acompanhe na sua Bíblia. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Perceba, a partir do momento que nós nos unimos na pessoa de Cristo Jesus, é trazido até nós os sofrimentos dele. Isso é muito claro em toda a Escritura. Os apóstolos sofreram, a igreja sofreu e sofre até hoje em vários lugares, perseguição, prisão e morte. Isso é bem claro para todos nós. E nós vemos em toda a Escritura que é impossível nos tornarmos seguidores de Cristo sem sofrimento.
Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, diz que a nós não foi concedida apenas a graça de crer nele, mas de padecer por ele. Isso é um fato consumado para nós. Mas, a partir do momento que nós nos unimos a Cristo, não recebemos apenas um sofrimento, mas também um consolo, e esse consolo transborda. E aí nós vamos perceber que temos em Cristo um mediador que é especialista no sofrimento. Quando Isaías descreve a pessoa de Cristo no capítulo 53, ele vai dizer que Cristo é um homem de dores, é um homem que sabe o que é padecer, é um homem que não tinha beleza, que não tinha formosura, não havia nada nele que nos atraíssemos, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que ele foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E vai dizer que ao Senhor agradou moer a Cristo. Então nós temos em Cristo um mediador que é sofredor, e ele faz isso. Ele sofre, ele é perseguido, ele é humilhado, ele é traído, ele é preso, ele passa por um julgamento injusto, falsas testemunhas, os seus amigos, os seus discípulos o traem com um beijo, o entrega, ele é crucificado, ele é morto, ele padece, ele sofre de uma forma tão angustiante que os seus poros transpiram ali no Getsemane, prevendo a crucificação que o aguardava. E aí, meus irmãos, nós percebemos que temos esse mediador que é sofredor e que provou também todo o consolo que vem de Deus. E por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, que ele foi provado em todas as áreas sem pecado, e ele nos encoraja agora, diante dos sofrimentos que somos postos, a nos achegarmos diante do trono da graça com confiança, com coragem, a fim de acharmos favor de Deus, misericórdia de Deus, a graça de Deus e o socorro de Deus no momento bem oportuno. Nós temos um mediador que é sofredor, que provou o consolo de Deus, e que é através dele agora que o meu e o seu coração é totalmente consolado. E se não bastasse isso, o próprio Cristo nos promete na sua palavra que ele enviaria, e ele enviou outro, alguém semelhante a ele, o Espírito Santo, que também é um consolador. Então nós temos um Deus que é a fonte de toda consolação, temos o Cristo que é o meu, pelo qual Deus proporcionou para que sejamos consolados. Se não bastasse isso, Cristo envia o seu Espírito Santo para fazer morada em nossos corações, nos consolando, nos levando e nos conduzindo em toda a verdade. Isso nos mostra que diante dos sofrimentos, sejam eles causados pelo Evangelho ou pelas causas naturais da vida, temos em nosso favor a Jesus Cristo, que enfrentou todo tipo de sofrimento, e ele está sempre pronto para nos encorajar diante de qualquer problema, de qualquer situação. Isso tem que estar bem claro no seu coração. Diante dos sofrimentos, nós temos um meio pelo qual nós somos consolados, e esse meio é o próprio Cristo. Deus não usou nenhum mecanismo supérfluo, nenhum mecanismo falho, mas Deus usou o próprio Filho dele para que agora nós sejamos encorajados, consolados, motivados, animados e exortados a prosseguirmos na nossa vocação, na missão que Deus colocou sobre todos nós. E uma vez que eu enxergo sofrimentos e eu vejo Deus como a fonte de toda a consolação, e agora eu tenho um Cristo Jesus como meio desta consolação para chegar até nós, isso nos leva à terceira característica da consolação. E Paulo então vai nos mostrar o que nós devemos fazer com essa fonte de consolo que é inesgotável, que é o próprio Deus. E Paulo agora vai nos mostrar o que fazer com esse consolo que nós recebemos através de Cristo. Olha o versículo 4. É Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meus irmãos, o fim da consolação não é o nosso contentamento. Nós somos consolados por Deus por meio de Cristo Jesus, para que possamos consolar outras pessoas. A consolação de Deus para nós por meio de Cristo não existe apenas para o nosso deleite.
A consolação que recebemos por meio de Cristo deve ser transmitida, deve ser repassada na mesma medida, na mesma intensidade, da mesma forma. Nós, ministros de Deus, somos instrumentos para que através do nosso exemplo, da nossa vida, a comunidade aprenda o que é consolar e ser consolado. E o propósito de Deus diante disso é que haja uma mútua consolação pactual dentro da comunidade. Consolai-vos uns aos outros, uma comunidade de pessoas que experimentam sim os sofrimentos, sejam eles oriundos do pecado, ou sejam eles causados por causa de Cristo, por causa do Evangelho, mas ao mesmo tempo que nós sofremos os sofrimentos de Cristo, nós experimentamos o consolo que vem da fonte inesgotável, que é o próprio Deus, por meio do seu Filho bendito Cristo Jesus. E nós temos aqui, na pessoa de Jesus Cristo, o modelo de consolador ideal. É isso que Cristo faz. Cristo está andando, Cristo está se movimentando e ele ouve um cego clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Cristo consola aquele homem, devolvendo-lhe as vistas. Cristo está andando e se movimentando e Cristo vê agora um homem paralítico que não consegue aproximar-se daquele tanque que as águas se moviam. E Cristo consola aquele paralítico, devolvendo a ele a mobilidade. Cristo, meus irmãos, consola aquele homem terrivelmente endemoniado, conhecido como gadareno, aprisionado e atormentado por espíritos imundos, e Cristo consola, tornando o homem livre. Cristo consola o mau caratismo de um homem chamado Zaqueu, que era corrupto e ladrão, transformando o seu caráter, fazendo com que ele agora devolva a parte que ele tinha roubado às pessoas, restituindo-lhes. Cristo consola aquelas duas irmãs que estavam chorosas há 4 dias porque o seu irmão estava morto, e Cristo as consola falando: Lázaro, sai para fora, mostrando que ele é Deus e que tem poder sobre a vida. Cristo traz consolo a todos e ele brada isso, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu estou aqui para consolar vocês. E diante disso nós somos desafiados a olharmos para esse Cristo que traz todo o consolo, para que através da graça dele, da misericórdia dele, nos tornemos instrumentos de consolação para tantos quantos se encontrem afligidos pelos males, pelas misérias desta vida. Nós somos encorajados a olharmos para o sofrimento e não termos atitudes de murmuração e de lamentação. Muito pelo contrário, somos encorajados por Cristo para, diante do sofrimento, termos nós uma atitude de louvor para a glória de Deus. Assim como Paulo faz diante do sofrimento, ele bendiz o nome de Deus. Assim como o salmista faz diante dos seus sofrimentos, ele rende graças a Deus. Assim como Jeremias fez lá, rendeu graças a Deus pela misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos olhar para esse quadro que está sendo pintado diante de nós. O sofrimento é real, todos nós somos acometidos por ele. A igreja, a comunidade, ela não é um barco à deriva, onde os seus membros estão remando desesperadamente sozinhos, doidos para chegarem ao porto seguro. Muito pelo contrário, em meio de toda essa problemática, toda essa tempestade que a comunidade da fé enfrenta e continuará enfrentando, nós precisamos lembrar e trazer isso bem vivo aos nossos corações, de que o Deus de toda consolação, através de Cristo Jesus, o seu Filho, está no meio de nós, está agindo em nós e através de nós, trazendo paz, trazendo consolação para todos nós. Nós precisamos lembrar que nós estávamos outrora perdidos, afastados de Deus,
totalmente sem esperança, mas o consolo dele chegou até o nosso coração, nos transformou de uma forma radical pela sua graça, nos habilitou e nos preparou e nos chamou para nos tornarmos ministros do Evangelho de Deus, para que agora, através dos nossos sofrimentos, provemos desta fonte inesgotável de consolação que é Deus. Recebemos através de Cristo todo o consolo e agora estamos aptos para que possamos consolar as pessoas que se encontram aflitas e oprimidas. E este quadro volta a dizer de sofrimento que a comunidade enfrenta, atrelado à fonte inesgotável de toda a consolação que é Deus. E experimentamos esse consolo através da pessoa bendita de Cristo Jesus. É um reflexo e é um apontamento para o desfecho da história da humanidade. Quando o próprio Cristo voltará e Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima e Ele porá fim em todo sofrimento e então destruirá o nosso maior inimigo, a morte. E então nos reunirá com Ele para todo sempre e estaremos diante de Deus o adorando e o servindo, completamente transformados, plenos e satisfeitos em Deus. E não precisaremos e não incorreremos mais no risco de buscarmos consolo em outras fontes. Não precisaremos mais de consolar uns aos outros, porque teremos o consolo total e pleno do próprio Deus em nossos corações. Esta é a promessa de Deus para nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos provar todos os dias da fonte inesgotável de consolação que é o próprio Deus, sabendo que é através de Cristo que essa consolação chega aos nossos corações, com o propósito de consolarmos uns aos outros. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que fala ao nosso coração. Ajude-nos a buscarmos sempre na fonte inesgotável de consolação que é o Senhor. E que diante dos sofrimentos que somos acometidos, possamos lembrar que o Senhor Jesus também sofreu e foi consolado por Ti, ó Pai, para que agora nós recebamos essa consolação por meio de Jesus. E nós bem sabemos que esta consolação não é para o nosso deleite, mas é para que nós, como ministros do Senhor, possamos agora, com a mesma medida e intensidade que somos consolados, possamos agora consolar todos quantos se encontrem aflitos. Deus nos abençoe, nós Te louvamos e Te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.